Irmãos, vamos passar agora ao momento que eu considero mais importante, ao momento que eu considero crucial em todos os cultos, que é o momento da ministração da palavra de Deus. Então quero pedir que mais uma vez você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 1 ao versículo de número 7, foi o texto que nós lemos. E por meio deste texto nós iremos, então, aquilo que o Espírito Santo iluminou o meu coração e trouxe a mim para que eu compartilhasse com cada um de vocês. Quero falar sobre esse tema que nós escolhemos, que fala sobre encontrando propósitos no meio das crises ou em tempos de crise. Meus irmãos, precisamos, neste momento de crise, de adversidade, termos os nossos olhos abertos, o nosso entendimento despertado, não de forma humana e natural, mas de maneira sobrenatural, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos fala de uma das curas que Jesus efetuou durante o seu ministério e que o apóstolo João traz como um sinal indicativo de que Jesus ele era o enviado do Pai, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o Rei de Israel, o Rei das nações, aquele que veio em nome do Pai, aquele que veio para estabelecer o reino de Deus, aquele que veio do céu à terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João, então, ele traz a cura desse cego de nascença e apresenta como mais um sinal que testificava e que Jesus ele era o Messias, filho de Davi, o herdeiro do trono, o Filho de Deus, aquele que deveria assumir a nação de Israel e estabelecer o reino de Deus na terra, aquele que seria então o Salvador de todas as nações. Esse sinal confirma mais uma vez sobre o ministério de Cristo e a sua missão. Jesus caminhava com seus discípulos e nessa caminhada eles se depararam com um homem, um cego de nascença, que por causa da sua deficiência havia uma grande probabilidade dele ser um mendigo, mais um mendigo no meio de tantos que havia em Jerusalém, em Israel no primeiro século. Aquele homem que já nascera cego, teve um encontro com Jesus e por meio desse encontro, Jesus não só o cura, mas também traz um ensinamento maravilhoso a respeito da sua missão e do seu ministério. Jesus, então, por meio desse milagre, ele afirma, confirma e sinaliza o que ele havia ensinado no capítulo anterior, no capítulo 8, quando ele diz para os judeus, para os líderes ali em Jerusalém, quando ele fala que ele era a luz do mundo, que ele era aquele que trazia luz e por meio da luz ele trazia liberdade, libertação. Ele diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. E no versículo 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus então apresenta a verdade não como um discurso, não como uma ideia, não como uma filosofia, mas como sendo uma pessoa, a sua própria pessoa. O conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento de Cristo, o relacionamento com Ele, uma vida nele, por meio dele e para Ele, é então o que faz o homem ser livre dos seus pecados, da condenação e viver uma vida que glorifica ao seu Deus, ao seu Criador. Jesus então encontra esse cego e nesse encontro há um milagre, há um ensino, há um discurso, há uma mensagem muito forte. E eu quero trazer aos irmãos o que Deus aplicou ao meu coração no estudo dessa palavra, no estudo também de alguns escritos bíblicos e teológicos a respeito deste tema tão extraordinário na palavra de Deus. Como nós poderemos encontrar
propósitos em meio à crise por meio dessa palavra. Primeiro, nós percebemos a grande pergunta que está no versículo 2. E eu quero trazer uma resposta dentro dessa pergunta que os discípulos fazem a Jesus, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus diante daquela situação, diante daquele homem que não enxergava, que não via desde o seu nascimento. Percebemos então que há um senso geral de que aquele homem estava debaixo do juízo de Deus, seja por conta dos seus pecados ou por conta dos pecados dos seus pais. Mas ele nasceu cego. Então, qual seria o relacionamento, ou o que então teria a ver os pecados desse homem que já nascera cego? Como ele estava pagando por um pecado, se ele já nascera dessa maneira? Havia um entendimento, irmãos, entre alguns rabinos, alguns mestres da lei, de que era possível para alguns, e alguns acreditavam que mesmo no ventre da mãe, a criança poderia pecar. Por exemplo, havia um ensino de que se uma mulher, estando grávida, ela fosse a templos pagãos, ela oferecesse adoração a falsos deuses, por meio daquela mulher, aquela criança que estava no seu ventre, também havia pecado. Olha que ideia interessante, que ensino que era ensinado por muitos líderes e por muitos mestres naquela época. Também, é claro, havia uma ideia de que os filhos colhiam os frutos dos pecados dos seus pais. Se os seus pais pecassem, Deus podia trazer um juízo sobre os filhos por conta do pecado, por conta dos seus pais terem transgredido os seus mandamentos, terem pecado contra o Senhor. Também havia esse entendimento de associar o sofrimento com o pecado direto, seja cometido por aquele que estava sofrendo, ou por alguém que tinha alguma autoridade sobre ele, como por exemplo os seus pais. Havia esse consenso no meio do povo, de que o pecado e o sofrimento eles estavam interligados. E na verdade eles estão, mas não dessa maneira tão generalizada que os discípulos colocaram para Jesus. Nós sabemos que o sofrimento é o resultado do pecado, mas não apenas do pecado direto, mas do pecado enquanto um estado caído do ser humano. E esse estado de queda do homem, desde o Éden, traz sofrimento não apenas para o homem, a sua descendência, como também para toda a criação. Paulo vai dizer aos Romanos de que a criação geme, aguardando, tendo a expectativa da redenção, tendo a expectativa de que a glória de Deus se manifeste por meio de Jesus Cristo. Então nós percebemos que desde que o homem pecou, as consequências do pecado incluem sofrimentos dos mais variados tipos, enfermidades, pragas, pestes, mazelas, que vêm como consequência do pecado. Ou seja, nós estamos falando aqui do pecado enquanto um estado do homem, um estado de ser, a essência do ser humano, a sua natureza. E essa natureza pecaminosa, ela acabou refletindo em toda a criação, porque o homem foi colocado por Deus para ser aquele que iria dominar, aquele que exerceria um domínio. E se o homem peca, ele estando então com a responsabilidade de ser aquele que vai dominar, tendo a autoridade delegada por Deus, tudo aquilo que está debaixo do seu domínio vai sofrer com as consequências do pecado. Há também o entendimento do pecado estrutural. O pecado, a prática do pecado, o ser humano em estado de pecado, o ser humano praticando o pecado, ele também vai fazer com que as estruturas da sociedade, elas acabem gerando sofrimento às pessoas. E aí nós temos mazelas da sociedade, mazelas sociais, problemas sociais, crimes e tantos outros problemas que trazem sofrimento ao ser humano por conta de uma estrutura que está escravizada, não apenas pelo pecado, que é dirigida pelo homem, porém sob o domínio do Deus desse século, conforme diz a palavra. E nós vemos então que o pecado ele traz sofrimento, ele causa sofrimento em todos os níveis, tanto por ser presente no homem, por estar na criação,
e também pela prática. É claro que alguns tipos de sofrimento são consequência diretamente dos nossos pecados praticados. Se nós evitarmos algumas práticas, provavelmente, consequentemente, deixaremos de sofrer algum tipo de mazela, de doença, de enfermidade, ou de passarmos por alguns tipos de dificuldades aqui na terra. Mas nós estamos diante de uma crise, de uma pandemia, que surge numa nação e se espalha por todo o globo terrestre, e atinge pessoas boas e pessoas más, podemos assim dizer. Atinge pessoas que são justas, que procuram viver uma vida na presença de Deus, que alcançam aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Ou seja, isso é fruto de quê? Será de um pecado direto? Será que podemos pegar uma criança, né, que está na sua casa, ainda na idade muito nova, e se ela contrair essa enfermidade que a senhora, será que poderemos dizer que foi culpa do seu pecado praticado? Não podemos tomar isso como um meio, ou pelos seus pais, mas fato é, meus irmãos, que o pecado, o homem no seu estado de pecado, afastado de Deus, inimigo de Deus, tudo isso traz sofrimento à humanidade. Então nós precisamos entender que essa pergunta que os discípulos fizeram, ela é muito profunda. Mas Jesus, ele não se preocupa em responder a pergunta, a dúvida dos discípulos. Jesus, ele não vai dizer por que aquele homem estava daquele jeito. Mas Jesus vai falar que há uma finalidade naquilo. Jesus, ele não se preocupa em trazer discursos teológicos, nem entrar nos méritos e ensinamentos dos rabinos e dos mestres da lei. Mas Jesus, ele vai se preocupar em mostrar que há um propósito para aquilo. Diante de toda essa epidemia, pandemia, né, porque já alcançou todo o globo, já chamada de pandemia, nós não podemos muitas das vezes entender, compreender o porquê de tudo isso. Jesus, ele vai então falar para aqueles discípulos que há um propósito. Então nós podemos encontrar um propósito de Deus para a nossa vida. Deus, ele não foi pego de surpresa com essa pandemia, com essa situação de quarentena, de distanciamento social. Deus, ele não começou a planejar depois que o primeiro caso aconteceu no mundo e não começou a agir ou saber o que iria fazer a partir do momento que essa enfermidade chegou no nosso país. O nosso Deus é soberano, onisciente, já sabia de todas as coisas e ele já havia traçado um propósito. Então nós vamos, nesse tempo de crise, nos colocar na presença do Senhor e encontrarmos propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa nação. O que nós podemos aprender com isso? O que Deus quer revelar a nós por meio disso? O que Deus quer fazer através de nós por meio disso? Como Deus quer nos abençoar e nos usar por meio dessa situação? Então Jesus, ele diz assim aos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, ou seja, ele não nasceu cego por conta de um pecado individual dele, direto que ele tenha praticado, porque ele já nasceu assim. E nem também Jesus diz claramente, não foi porque os seus pais pecaram, ou seja, ele não estava debaixo de um juízo, de uma condenação. Nós temos que ter o cuidado, nesse tempo de crise, de pandemia, de trazermos julgamentos que muitas das vezes não estão no coração de Deus. Não fazemos como esses discípulos fizeram. Isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo outro. Podemos estar totalmente enganados nas nossas considerações. Mais importante, meus irmãos, é nós encontrarmos um propósito de Deus no meio dessa crise. Mais do que procurarmos compreender o porquê, devemos buscar no Senhor a finalidade. Até quando isso vai durar? Não é a pergunta mais importante também hoje. Mas sim, qual a finalidade, qual o propósito, qual o sentido? O que Deus quer trazer por meio dessa catástrofe? O que Deus quer fazer? Quais são os seus propósitos para a nossa vida? Jesus então diz, não foi por conta do seu pecado, nem dos seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Meus irmãos, já estava no propósito de Deus. Que um dia, por meio daquela enfermidade, Jesus traria um ensino, faria um milagre,
e aquele homem se tornaria um instrumento da revelação da glória de Deus e da confirmação, do testemunho de que Jesus era o seu filho e o seu enviado. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, nós precisamos ir mais profundo nessa análise e saber que há sim a possibilidade de nós encontrarmos propósito em tempos de crise. Um segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é que, embora Deus ele não seja culpado pelo sofrimento diretamente, e que o sofrimento ele seja condição da criação, como eu já falei, ou seja, o sofrimento vem porque o homem se distanciou de Deus, é uma consequência, é um julgamento que vem, não porque Deus é mau, mas porque sim, o homem é pecador, e se afastou do seu Criador. Esse sofrimento não pode ser colocado na conta de Deus, como alguns ateus tentam colocar. Se Deus é bom, por que Ele permite esse sofrimento? Se Deus é bondoso, se Deus é poderoso, por que Ele não faz alguma coisa? Não podemos analisar de forma tão simples, de forma tão rasa, porque o sofrimento é uma consequência do homem que anda com Deus. É por conta do estado de pecado do homem. E somente Deus pode libertar o homem, e por fim manifestará o seu reino em glória, e eliminará todo o mal, todo o sofrimento, tudo aquilo que flagela a humanidade. Então nós percebemos que, embora não possamos culpar Deus, Ele não é culpado, Ele não tem culpa sobre isso. Nós somos os culpados, e nós vivemos num mundo de sofrimento porque somos pecadores, e precisamos entender isso, que só em Deus a humanidade pode encontrar a libertação, a salvação e a cura que tanto ela precisa. Embora Deus não possa ser culpado, Ele manifesta a sua bondade e favor. Ou seja, Deus ele manifesta bondade e favor no meio dos homens, mesmo nós sendo responsáveis pelo sofrimento, seja causado diretamente ou por conta do nosso distanciamento de Deus, por conta do juízo de estarmos longe de Deus, do mundo estar longe de Deus. Deus mesmo assim, Ele manifesta o seu favor, a sua bondade. É isso que Jesus diz: olha, apesar desse homem estar sofrendo, apesar de o sofrimento ser uma causa do pecado estando na humanidade, não um simples pecado praticado por alguém ou pelo seu pai, Jesus, Ele vai dizer que Deus, Ele diz: eu vou manifestar as minhas obras, eu vou realizar as minhas obras, eu vou ser glorificado por meio desse sofrimento, eu vou ser glorificado por meio dessa crise, eu vou ser glorificado por meio dessa situação difícil. Terceiro ponto é que diante do sofrimento, das crises, mais importante do que nós entendermos as causas, de buscarmos explicações, culpados, responsáveis, mais importante do que tudo isso, meus irmãos, é nós manifestarmos misericórdia e compaixão. Mais importante do que a gente ficar culpando porque fulano está doente, porque não está, se está em pecado, se não está, se merece, se não merece, se é culpa dele, se é culpa de outro. Mais importante do que tudo isso, do que nós tentarmos analisar se a pessoa merece estar naquela condição, é nós estendermos a mão, é nós sermos movidos por compaixão. Enquanto os discípulos estavam preocupados se aquele homem merecia aquilo, e quem era o responsável pelo sofrimento, Jesus disse: eu vou aliviar o seu sofrimento por meio de mim. Deus Pai vai ser glorificado por meio de mim. Deus vai manifestar nele as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Mais importante do que a gente querer entender explicações e ficarmos às vezes julgando: a pessoa adoeceu porque não tomou as medidas, a pessoa ficou doente porque não tomou as precauções.
Não, diante do sofrimento não há espaço muitas das vezes para o discurso, mas sim para a ação, para o alívio, para o socorro, para a misericórdia, para a compaixão. É tempo de nós estendermos a mão e não de procurarmos, de entendermos, olha, o que vai acontecer. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Deus sabe porque tudo isso está acontecendo e Ele quer que a igreja responda. Jesus, diante do sofrimento daquele homem, Ele o curou, Ele manifestou compaixão, Ele manifestou misericórdia, Ele manifestou amor. Glórias a Deus. Queridos, precisamos encontrar propósito no meio dessa crise. Precisamos encontrar o que Deus quer fazer diante dos discípulos, diante das pessoas que ali estavam, e vai se apresentar como sendo Salvador, Senhor, como sendo enviado. Jesus faz argila por meio da sua saliva, e aquela mistura, saliva, barro, argila, Jesus, Ele vai colocar naquele cego, e vai dizer para ele, vá até Siloé, tanque Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Era um tanque que recebia águas de uma fonte por meio de um canal, e ficava ali, um tanque muito conhecido dos judeus, significava o enviado. Jesus vai dizer para aquele homem, por meio daquela ação, eu sou o enviado. Quem era o enviado ali? Era Jesus. Aquele cego não foi curado por causa da saliva, da argila. Aquele cego, ele não foi curado porque ele lavou o seu rosto e tirou aquela massa que Jesus fez, aquela mistura que Jesus fez no tanque. Não foram as águas do tanque de Siloé, mas foi o próprio Jesus, o enviado do Pai, aquele que foi enviado para trazer a salvação, a libertação, para tirar os homens das trevas para a verdadeira luz, para tirar os homens da escuridão, não da cegueira física, simplesmente, mas da cegueira espiritual. Jesus disse, aquele que não me segue anda nas trevas. Aquele que não tem a Cristo está nas trevas. Não importa quão boa seja a sua visão. E aqui nós podemos falar de vários tipos de visão. A visão física, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a perspicácia. Tudo aquilo que o homem pode desenvolver e que nós chamamos de visão. Até os líderes, os melhores governantes. A visão em vários níveis. Mas se o homem não tiver um relacionamento com o Senhor, se o homem não seguir a Cristo, ele anda em trevas, ele caminha para um abismo, ele caminha para a morte, para a separação eterna de Deus. Jesus, ele é um enviado. Siloé, o tanque de Siloé é um tipo de Jesus, aquele que é o enviado, aquele que traz luz, aquele que lava os olhos, aquele que purifica os olhos, aquele que traz visão, aquele que tira o homem de um estado de completa ignorância espiritual, para contemplar e ver as maravilhas do Senhor, as obras de Deus, a glória de Deus. Aquele homem, quando abre os seus olhos e passa a ver, mostra o homem que tem um encontro com Jesus, o homem que tem o seu despertar da escuridão para a luz, das trevas para a iluminação. Oh, queridos, e tudo isso está em Cristo, na sua pessoa. Jesus, então, ele usa aquela crise, aquele sofrimento que aquele homem vivia, para se revelar como Salvador. O texto vai dizer que ele chama Jesus de homem, depois ele chama Jesus de profeta, e ao final, ele está confessando Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Há uma progressão de homem, profeta e Salvador, Senhor, Deus. Aquele homem, então, por meio da sua enfermidade,
Por meio de toda aquela situação que ele tinha, houve uma revelação de Deus, houve salvação, houve libertação para a sua vida. Que coisa extraordinária! E nós percebemos que o nosso Deus, Ele é Senhor sobre as crises, Ele é Senhor sobre as dificuldades, Ele é Senhor em meio às tempestades, e Ele pode usar essa situação para nós encontrarmos um propósito daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Deus está salvando por meio dessa situação, está trazendo a reconciliação pessoas, está trazendo comunhão aos lares, está libertando, está gerando nova vida, está trazendo comunhão, fortalecimento e amadurecimento no meio da igreja. Aleluia. Em quinto, minha quinta consideração sobre encontrarmos propósito em tempos de crise. Assim como Jesus, Ele é um enviado do Pai. Siloé, Ele é o Siló, aquele que foi enviado para trazer a salvação, enviado para trazer a libertação, enviado para trazer luz, para iluminar o homem que estava em trevas. Ele é a luz que alumia o mundo, disse João. João disse: eu sou apenas uma candeia, sou apenas um ponto de luz, mas Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz plena. Ele é a luz. Glórias a Deus. Assim como Jesus é um enviado do Pai, Ele nos envia. João capítulo 21 e o versículo de número 22. Jesus, depois de ser ressuscitado, depois de vencer a morte, Ele aparece diante dos discípulos. No capítulo 21, Jesus, Ele aparece, capítulo 20, desculpe, o versículo 21, João 20, 21, Jesus diz assim: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perceba que agora Jesus, Ele sabe que a sua missão aqui na terra chegou ao fim. Ele cumpriu tudo o que precisava fazer. Ele realizou a vontade plena do Pai como enviado do Pai. Ele estava no seio do Pai e foi enviado pelo Pai. Ele agora diz: eu envio vocês. Aleluia. Para lidar com esse tempo, com tempos de crise, para encontrar pessoas em necessidade, para lidar com o sofrimento. E nós devemos ser o quê? Um instrumento de Deus, um instrumento de compaixão, de serviço, de amor, de manifestarmos por meio de nós a glória de Deus, as obras de Deus, que foram manifestas por meio de Jesus, o seu Filho, agora são manifestas por meio da igreja, que é o corpo dele na terra. Por meio da igreja, Deus manifesta as obras dele. Por meio da igreja, Deus continua a trabalhar, a agir, a levar salvação, libertação, luz. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor está falando conosco aqui. Assim como Ele é um enviado, nós somos agora enviados pelo Senhor. E diante dessa crise, nós estamos encontrando propósito para a nossa vida. Nós estamos ressignificando a nossa missão, o ser igreja, o exercer a nossa missão, o cumprirmos a missão de Deus que nos foi dada. Meus queridos irmãos, e eu concluo convidando já aqui os nossos irmãos. Eu concluo essa palavra olhando para o texto que nós lemos de João capítulo 9. Jesus disse assim para os discípulos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ele foi tirado por um tempo. E durante o tempo que ele foi tirado, os discípulos não puderam fazer as obras. Enquanto o tempo em que Jesus esteve morto e sepultado, foi tempo de trevas. Ele disse: eu estou no mundo, eu trago luz, eu trago o dia, e é possível nós trabalharmos, nós fazemos as obras daquele que me enviou. Mas vai chegar o dia, ele disse. A noite vem, Jesus,
Quando ninguém pode trabalhar, que noite foi ela? Foi quando ele foi tirado. Quando ele foi tirado, não havia mais trabalho. Era tristeza, era pesar. Mas quando ele ressuscitou, e ele se apresentou aos discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, vos envio. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, embora o mundo esteja em trevas, a igreja não está. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? Embora o mundo esteja em trevas diante dessa crise, nós estamos na luz. Por quê? Porque Jesus foi tirado, mas ressuscitou. E ao ascender aos céus, ao voltar ao Pai, Ele enviou o Consolador, enviou o seu Espírito, e por meio dele, nós que estávamos nas trevas, fomos trazidos para a luz, como diz o apóstolo Pedro. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E por meio do Espírito Santo nos envia. Ele nos resgatou das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, diz o apóstolo Paulo. Nós estávamos nas trevas e fomos levados para a sua maravilhosa luz, diz Pedro. E Ele nos envia, comissionados que somos pelo Espírito Santo. Recebemos o ID e a autoridade. Somos enviados nesse tempo de crise. A igreja está viva. A igreja não está se reunindo no templo, mas ela está viva. Ela continua a agir. Deus continua a agir por meio dela. E no meio de sofrimento, de luta, nós estamos encontrando propósito para nós e para a nossa tarefa, para o nosso chamado, para a nossa vocação. É tempo de você se levantar. É tempo de você encontrar propósito de Deus para a sua vida nessa crise. Que quem sabe em tempos comuns isso não iria acontecer. Em tempos normais de bonança, talvez você não fosse movido e despertado. Então por meio dessa crise, Deus te desperta. Você não está nas trevas, você está na luz, você está em Cristo, aquele que é a luz do mundo. Você é a cidade edificada sobre o monte. Você é a candeia que foi colocada sobre o móvel para iluminar toda a casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Onde você estiver agora, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. E que nesse tempo de crise possamos encontrar propósitos de Deus para nós e através de nós. Possamos ser instrumentos de Deus. Possamos diante das lutas, das crises, do sofrimento, proclamarmos as virtudes, manifestarmos as obras de Deus àqueles que sofrem do pior sofrimento, que é estar nas trevas sem conhecer ao Senhor, sem conhecer a Deus. É daqueles que sofrem necessidades materiais, físicas e principalmente espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre nós, que possamos encontrar propósito para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso ministério, que possamos Te servir, e assim como Teu Filho foi o Teu enviado, nós somos enviados agora ao mundo, para continuarmos a Tua missão, por meio de várias missões, de várias práticas, de várias ações, nós exercemos, nós cumprimos a Tua missão. Senhor, visita essa família que está triste, esse que agora está chorando, arrependido, e quer se reconciliar contigo, perdoa-o. Esse que quer entregar a sua vida a Ti, recebe-o agora e perdoa-o. Dá-lhe um propósito de vida, revela-te a ele, a ela, ó Senhor. Aquele que está enfermo, cura esse mal, repreende essa enfermidade. As famílias que estão enlutadas agora, eu oro pela minha irmã Kelly, ali do Monte Castelo, e perdeu seu paizinho, vítima dessa enfermidade. Senhor, nesse dia, consola aquela família,
aqueles que estão com seus entes internados, isolados. Meu Deus, o pastor Mardoni que voltou hoje para casa. Ó Senhor, completa a obra na sua vida. Guarda o nosso pastor presidente, aqueles que são do grupo de risco, Senhor, da tua igreja, das nossas famílias. Ó Senhor, move as determinações, os corações das autoridades, dos poderes, dos governos. Tem misericórdia da sociedade, Senhor, do povo pobre, humilde, daquele que está sem trabalhar. Meu Deus, que possamos manifestar as tuas obras no meio desse sofrimento, e possamos encontrar propósito no meio dessa crise, que possamos nos levantar e fazermos a diferença, e o teu nome ser glorificado, conhecido, exaltado, Senhor. Ó Pai Santo e bendito, abençoa os nossos irmãos, Jardim Guanabara 1, os presbíteros, diáconos, auxiliares, os nossos ministérios, as nossas lideranças, todos aqueles, Senhor, que formam essa grande igreja. Guarda de todo mal, visita-os com as tuas bênçãos nessa hora. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas, visita, Jesus, levanta o ânimo, a esperança, a confiança. Ó Senhor, de dias melhores. Ah, Pai bendito, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém.